Ok, vamos começar então, né? Tá, o nosso planejamento de hoje. Olha lá, bicho. 14, né? 14. A gente terminou a última aula com as equações maxi-supramagnetostáticas, né? Forma diferencial integral. E a gente hoje vai aplicar essas equações integrais, né? Da mesma forma que a gente fez no caso eletrostático, que a gente usou a lei de Gauss em alguns casos, a gente vai usar a lei de Ampère para determinar campos em algumas situações de alta simetria, né? Fazer alguns exemplos e vamos terminar com a determinação do potencial e do campo do dipolo magnético, que é a fonte, né, da matéria magnetizada, certo? Então, é referência, né, para essa aula, certo? Então, vamos revisar aqui. Equações de Maxwell que a gente terminou na aula anterior. O campo B, vetor de indução magnética, densidade de fluxo magnético, tem divergência zero, ou seja, não tem carga magnética, né? Senão teria a densidade aparecendo aqui. E o campo H, no vácuo, relacionado a B por essa relação, B igual a misera H, misera permeabilidade do vácuo, né? 4π × 10⁻⁷ Henry por metro. Então, expressando em termos de H, você tem que o rotacional de H igual a J, em que J é a densidade corrente, aqui estão as unidades, B em Tesla, né? Weber por metro quadrado, e H em ampere por metro, certo? A forma integral dessas equações são obtidas pelos teoremas, né? Teoremas de Gauss. Você integra no volume, né? E aplica o teorema de Gauss. Isso aqui vira o fluxo através da superfície sigma que limita a V, né? Como está mostrado nessa figura aqui. Então, o fluxo magnético para fora ou para dentro de uma região fechada é sempre zero. Porque se não fosse zero, é porque teria uma carga magnética aqui dentro, né? Então, essa é uma equação integral. E a outra sai do teorema de Stokes. Se nós integrarmos, né, multiplicar ambos os membros por d sigma, um elemento de área, produto escalar, né, j d sigma, integrando, aqui você tem uma integral que você converte pelo teorema de Stokes numa integral de linha, né? Só lembrando, né? Teorema de Stokes, integral de superfície de um vetor, superfície aberta, né? Chamar de F, é igual à circulação de F dl, né? Então, aqui está a geometria, a construção geométrica, caminho C, superfície sigma. Então, integral na superfície aberta sigma de F é igual à circulação de F no caminho que limita a superfície, né? Então, daqui você tem a circulação de H igual à corrente, né? Circulação de H é igual à corrente envolvida, enlaçada por C. Então, é importante observar nessa aplicação que sigma é sempre a superfície envolvida por C, independentemente de que região é ocupada por J, certo? Corrente envolvida, né? Então, essa observação é super importante. Sigma é sempre a superfície limitada por C. A orientação é de acordo com a regra da mão direita, você circunda, né? Você percorre o caminho usando sempre a regra da mão direita, né? Certo? E que você faz isso aqui, ó. Certo? Caminho, né? A área está sempre assim, vetor, certo? Então, tem algumas situações aqui mostrando como é que se aplica o teorema de lei de Ampère, né? Que é essa lei aqui, corrente envolvida. Caminho C3, ele envolve todo o condutor. Suponha que esse condutor circule uma corrente I, flua uma corrente I nesse condutor,
né? Então, a integral de superfície, na realidade, se você fosse fazer rigorosamente, seria nessa superfície aqui, ó. Toda essa aqui, certo? A superfície limitada por C3 é essa superfície toda, né? Essa é a superfície que aparece na lei de Ampère. Daí você integra J de sigma, né? Aqui está o de sigma. Só que na região que está aqui fora, certo? Essa externa, J igual a zero. Né? Então, a contribuição da parte externa dá zero. Só aparece a contribuição na seção transversal do fio. E essa contribuição integral de J de sigma dá a corrente total I. Né? Certo? Mesma coisa, se eu fizer no caminho, na área limitada por C2, que está aqui, vou reforçar aqui, ó. A área é toda essa área aqui, certo? A área limitada por C2. Essa é a área que aparece na lei de Ampère. Só que a integral fora da zero, que J igual a zero, e aparece a integral num pedacinho do fio que dá algo menor do que I, certo? Né? E, finalmente, nesse caminho fechado, a área limitada é essa aqui, caminho C1, integral de a circulação de H igual ao fluxo de corrente através dessa área que dá zero, que não tem corrente, né? Certo? Ok? Então é assim que se aplica a lei de Ampère. Bom, a gente usa, na realidade, de forma indireta, a gente pode usar a forma integral, né, para problemas de alta simetria para obter H. Ou seja, essencialmente a gente usa alguma coisa que conecta campo com a fonte. Então, dado J, isso aqui é a pergunta, né? Quem é H? Incógnita. Só que a incógnita, de novo, que nem na lei de Gauss, está dentro de uma integral. Então, você pode calcular, dado J, calcular H, se eu conseguir, de alguma forma, tirar o H de dentro da integral. Ou seja, saber um caminho em que a projeção de H seja sempre constante. Né? Ou em parte do caminho, certo? Que essa projeção seja nula também. Né? Isso também pode ser utilizado, certo? Então, a gente faz isso usando considerações de simetria, como a gente falou anteriormente, da lei de Gauss, né? E superposição. Superposição, a gente emprega a lei de Biot-Savart, sem calcular nada, a gente vê o vetor, tá certo? A lei de Biot-Savart. Um elemento J dv' contribui para um DH dado por, num ponto x', né? Num ponto x, o DH devido a esse elemento é dv' J, né, vetorial, x menos x' sobre 4π módulo ao cubo, né? Então, a gente vê aqui a relação de que forma a contribuição de elemento depende da distância, que é o inverso quadrado da distância, e qual é a direção do vetor que produzido por um elementozinho, certo? Que é a direção desse produto vetorial. Então, a gente faz essa análise apenas, né, de direção e de tamanho sem calcular. E a gente quebra a distribuição em elementos simétricos, às vezes, né, de forma inteligente, para você poder determinar o H resultante, certo? Essa é a ideia, né? Então, fazendo isso, se a gente conseguir descobrir uma resposta simples, seria um caminho C sobre o qual H projetado na tangente ao caminho seja constante, então a gente pode conseguir obter a incógnita que é o campo H, né? Então, é bom sempre lembrar, se H tiver mais de uma componente e cada uma depender de mais de uma coordenada, é impossível usar a lei de Ampère para obter H.
A gente sabe a lei de Ampère, é uma propriedade de conservação, né, da circulação, mas a gente não pode fazer nada. A gente tem que usar, então, nesse caso, as equações diferenciais, né? Aí você resolve, seja analiticamente, seja numericamente, certo? Fazer alguns exemplos de aplicação da lei de Ampère e mostrar como é que a gente usa essas considerações de simetria. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, tá certo? Então, as perguntas que a gente faz são aquelas, né, de sempre. Primeiro, operações de simetria, que são o quê? Rotação e translação, né? No sistema de coordenadas considerado, certo? Para que servem essas operações? Para responder a pergunta de que coordenadas a componente do campo, cada componente, HI vou botar assim, tá certo? Depende, né? A iésima componente do campo depende, certo? Ele não sabe as componentes, só faz aqui análise de dependência com as coordenadas. Segunda parte é a lei de Ampère, ou seja, a lei de Biot-Savart é superposição. Para que serve a superposição? Para saber que componentes estão presentes, certo? Ok? Em alguns casos, basta analisar um elemento da distribuição, você já sabe a componente resultante, né? Como o próximo exemplo que eu vou fazer aqui, por exemplo, o fio infinitamente longo, né? Que é uma aproximação para um circuito qualquer, de qualquer forma, né? Tem um circuito fechado, de qualquer forma, formato habitado, em que circula a corrente I. Você quer saber, pelo menos, algumas propriedades desse circuito. Então, bom, se eu estiver muito próximo desse circuito, qual é o campo, aproximadamente, né? Então, a gente faz a aproximação que esse fio é muito longo, né? Só para ter uma primeira ideia de qual vai ser o campo. Então, a gente faz um problema bem idealizado, em que você tem um fio infinitamente longo, em que circula a corrente I. Então, a gente coloca isso aqui no eixo Z, e nós usamos o sistema de coordenadas cilíndricas, né? E é com respeito a essas coordenadas que ele faz nossas operações de simetria. Translação na direção paralela a Z é uma operação de simetria. A gente translada, para aqui num ponto qualquer e observa o efeito, se você fizer translações, o que acontece nesse ponto, né? Se alguma coisa muda ou não. Então, a gente observa que o fio se mantém inalterado, né? Translação na direção Z. Não aconteceria se ele fosse finito, né? Mas ele sendo infinito, tem simetria de translação. Segunda questão é a rotação do fio com relação a φ. Né? Você vê também que o fio é a mesma coisa se você fizer a rotação. Então, você tem aí, em princípio, né, essa resposta da letra A é que o campo tem, ele não falou dos componentes ainda, né? HR. Bom, falta uma operação que é translação na direção Z. Se eu ficar aqui e mover o fio para longe do ponto, é claro que o campo deve ficar mais fraco ou mais forte, né? Se ele for mais perto, é mais forte, certo? Então, o campo depende de R. Então, a conclusão dessa primeira pergunta é: você tem três componentes, em princípio, que dependem, cada uma, de R, né? Então, essa foi a primeira pergunta. Dependência com as coordenadas. Só depende de uma coordenada, R. A segunda é, as componentes presentes, vão olhar agora a lei de Biot-Savart. Né? Pega um elementozinho de corrente, que está aqui, ó. A lei de Biot-Savart diz que o campo produzido por esse elemento é dado por I dl', o JDV vira I dl', né? Produto vetorial com vetor x menos x',
E tem a informação da distância embaixo, né, módulo ao cubo, né? Mas vamos ver só a direção, certo? Então a gente só analisa isso aqui. Que componentes estão presentes? Vamos ver se esse um elemento só, você olha aqui que dl, x menos x' é esse vetor, certo? Porque isso aqui é x', né? Isso aqui é x. X menos x' é esse vetor, que vai de x' para x, né? O produto vetorial desses dois é um vetor que entra no quadro, né? Em cada ponta, certo? Onde você colocar, né? X menos x', dl, vetor x menos x' é o vetor que entra no quadro. Faz isso. Já determinamos, então, onde você colocar, tá certo? Se eu colocasse aqui, o vetor faz isso, né? X menos x' está assim, ó. dl está assim, produto vetorial dos dois dá esse vetor aqui. Ou seja, um vetor o quê? Ortogonal a semiplano de φ constante, que é o vetor, o versor afim, né? Então, a gente conclui que, na questão B, que não tem nem esta, nem esta. Conclusão, campo é uma componente apenas azimutal. E aí você determina, né? Bom, agora, qual é o caminho que eu vou usar, certo? Que eu possa conectar com a corrente envolvida, né? E que o H seja sempre constante, a projeção dele, né? Então tem que ser um caminho tangente à circunferência, porque R é constante. Então basta eu pegar um caminho fechado, né? De raio R. Daí você tem circulação de H. Produto escalar com o dl. O dl, no caso da circunferência, é R de φ a φ. Né? Igual a lei de Ampère diz o quê? Que isso é integral de superfície, né? J de sigma. Quem é a superfície? Essa superfície todinha aqui. Oi. Não, cada componente depende só de R. Porque você sabe que os versores dependem das coordenadas. Ele está falando só das componentes dos versores. Certo? Cada componente, se existir, depende só de R. Né? Foi essa a conclusão que a gente teve, tá certo? Porque H não depende de R, não. H depende de R de φ, certo? Porque o versor φ é variável. Estou falando das componentes de H, as que não dependem, as que não as que não estão contaminadas pelos versores, dependem só das coordenadas. É isso que ele está dizendo. Tá? Então, observe, né, a lei de Ampère aqui, né? Integral de J de sigma. Se você for olhar com detalhe, né, o fio tem a seção transversal, né? Não nula aí, talvez, né? Então, você faz a integral de J de sigma, nessa área aqui, vai ser a integral de J de sigma na área do fio. E a integral de J de sigma na área do fio vai dar a corrente I, né? Por outro lado, para eu escalar aqui dá 1, né? A φ com a φ. Hφ de R, dr sai. Isso fica assim, Hφ de R vezes R, integral de 0 a 2π de dφ igual a I. E daí você tira aqui, o campo H é, Hφ vai ser I sobre 2πr, e o campo H vai ser I sobre 2πr, a φ. A gente já calculou isso pela lei de Biot-Savart para o campo B, né? Dá μ0 vezes isso. Tá? Então, esse é um problema que é factível, né? Por quê? Porque só tem uma componente, como a gente falou, né? E essa componente só depende de uma variável. Mais do que isso, fica complexo a determinação de um caminho fechado. Certo? Deixa eu faço uma coisa aqui.
Deixa eu apagar tudo aqui para ele não ficar lento. Tudo bem. Salvar aqui para Ctrl S. Bom, vamos prosseguir. Mais exemplos. O exemplo do plano infinitamente extenso que ele calculou pela lei de Biot-Savart. E a gente faz operações de simetria, né? Se ele colocar esse em coordenadas, olhando de frente a um plano infinitamente extenso, em que flui uma corrente distribuída uniformemente K. Deixa eu ver como é que eu estou chamando aqui. K igual a K0 a X, né? Você imagina que você tem vários fios infinitos bem próximos, colados um no outro. Você vira uma superfície, né? Infinitamente longa, uma folha, em que o K sai do quadro, aqui a direção Y, a direção Z, e aí a gente faz a primeira pergunta, né? Letra A, operações de simetria, translação na direção X e Y, mantém a distribuição inalterada, só não mantém inalterada se fizer a translação na direção Z, né? Então a conclusão é que o campo só depende de Z, cada componente, né? Só depende de Z. Certo? Mexendo em coordenadas cartesianas, escreveria o campo dessa forma. E a segunda consideração é a superposição, né? Já sabendo o resultado do fio, pega dois elementos do plano. Esse aqui é o plano, tá? Esse aqui é o plano, certo? Vamos botar uma espessurazinha aqui, só para dar uma noção aí. Aqui está um fio, aqui está outro. Este fio produz um campo, né? 90 graus, de acordo com a nossa relação que a gente obteve pela lei de Ampère. Esse aqui produz... Esse aqui está errado, deixa eu ver. Está errado esse desenho, engraçado, é o que eu estou vendo. Esse fio produz esse campo aqui, deixa eu fazer aqui, e esse fio produz um campo que é para cá, na realidade. E não para lá, esse aqui está errado, certo? Produz um campo para cá. A resultante dá um vetor para cá, né? Deixa eu fazer isso melhor aqui. Você pega aqui o plano, né? Divide aqui. Você quer calcular o campo desse ponto? Pega um fio, aqui, deixa eu pegar assim, que fica mais fácil de perceber. Esse fio, né? Ele produz um campo, né, que é azimutal, né? Em relação ao eixo dele. Então, o campo dele é esse campo aqui, ó. Campo H. O DH desse fiozinho aqui, tá certo? 90 graus aqui, né? Daí tem um fio simétrico aqui, equidistante, produz um campo de mesma intensidade, porque a distância é a mesma, tá certo? A gente sempre bota isso porque as distâncias são iguais. A gente pode comparar só direção e sentido. Este aqui, por sua vez, faz um campo que faz isso, certo? Esses ângulos aqui são iguais também, né? Certo? Então, a resultante, soma vetorial dos dois, vai dar um vetor que está para o lado esquerdo, né? Mas, na realidade, o que a gente está concluindo? Que o campo só tem uma componente. Se você soma o campo de todo mundo, de 2 a 2, vai dar um campo em cima faz isso, e embaixo vai fazer isso, né? Certo? Ou seja, a conclusão é que o campo, superposição, né, que é a segunda consideração, a gente conclui que o campo só tem uma componente, que é a componente na direção Y. Tá? Não importa o sentido, por enquanto. Só uma componente. H igual a HY, que depende de quem? A gente pensa que de Z, né? A Y. Só tem uma componente. Tá? Bom, tem mais, né? Por simetria, se você olhar aqui,
por simetria. Isso aqui está ficando tão lento. Não quer mais funcionar direito. Bom, vamos lá. Por simetria, certo? Se você considerar distâncias iguais em relação ao plano, bom, se para cá o campo faz isso, né? Para cá o campo faz isso. Como a distância é a mesma, a gente espera que o campo tenha a mesma magnitude, né? Aqui, se essa distância é igual a essa, espera que a magnitude do campo aqui seja igual à magnitude do campo aqui. Só que a única mudança aqui é uma mudança de sentido, né? Ou seja, a propriedade é que o HY é uma função ímpar, certo? HY de menos E é menos HY de Z. Certo? Essa é a propriedade, né? Então, H é uma função de Z e com a propriedade de ser uma função ímpar, certo? Bom, e daí a gente faz finalmente a aplicação da lei de Ampère. Já sabe muita informação, né? Vamos agora na lei de Ampère. Aqui está um caminho fechado. Observe quem está circulando, né? Usando a regra da mão direita, certo? Circula, então, a corrente que ele determina é a corrente que flui para fora do plano, certo? Se eu fizesse assim, seria a corrente que entra no plano, certo? Então, vamos lá. A altura, a gente está botando aqui simetricamente localizado, né? De forma que eu sei a magnitude do campo aqui é igual à magnitude do campo aqui. E eu vou de Y1 até Y2, certo? E lembrando que ele não bota a direção de DL, tá? Isso aí só no final da integração. Então, você vai ter... vamos fazer isso aqui direitinho, né? Como é que faz? Você tem aqui... Nessa parte de baixo, né? Você tem HY... Bom, aqui é a distância Z igual a H, aqui é Z igual a menos H, né? Certo? Então, em Z igual a menos H, você tem HY de menos H, né? Certo? O valor do campo, né? Vamos fazer assim, integral de HDL vai ser integral na parte de baixo, que é de Y1 a Y2, HY menos H a Y, né? Daí pergunta, quem é DL? O DL é um elemento aqui, né? É DY a Z, a Y, né? Certo? dy a y, né? Daí você tem, bom, tem uma segunda integral aqui, nesse segmento, H é ortogonal ao segmento, né? Produto escalado a zero, tá certo? H faz isso, DL é ortogonal, 90 graus, contribuição zero. Nesse caminho também, né? Então agora tem a outra integral de y2 até y1, de HDL. Quem é DL aqui? Continua sendo dy a y. Né? Não é menos dy a y, é dy a y. Quem vai dizer para onde é a integração. Então ele nunca bota sinal aqui, certo? Você tem agora a integral mais integral de y2, que é a coordenada da direita, né? y2, que é essa aqui, até y1. E hy, em que ponto? Em z igual a h, certo? Hy, escalar, dy a y.
Bom, e aí você tem a corrente envolvida nessa área todinha, tá certo? Ora, dá 0, 0, 0, só não dá zero em cima da superfície, que vai dar o produto escalar de K, né, com o versor que sai do quadro, né? K escalar AX dy, né? Essa seria a integral. Se fosse a densidade de corrente, teria uma espessurazinha, tá certo? dz, né? Mas jdz é igual a K. Então fica só K AX dy, certo? Né? Então é como se fosse uma... Deixa eu mostrar direitinho isso aqui, sempre lembrar, né, do que a gente está fazendo. Esse aqui é o plano, né? Pega um retângulozinho, tá certo? No fundo é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Está pegando uma área do retângulo do plano que tem uma largura dy e uma espessura, digamos assim, t, né? E aqui está o normal para fora do quadro, certo? A corrente vem para cá, né? Então é J escalar a areazinha que é t dy e o vetor área que sai do quadro é AX. Esse JT a gente chama de K. É K dy AX. Produto escalar, né? Por isso que dá esse resultado, certo? Então isso aqui vai dar a integral de K dy, né? K está na direção AX, vai dar a integral de y1 a y2 de K0 dy, né? Pronto. Produto escalar dá 1, né? A y com a y. Né? Isso aqui sai da integral, fica o comprimento y2 menos y1. HY, ou seja, embaixo vai do menor para o maior, de y para y2, em cima vai do maior para o menor, y2 a y1. Ou seja, vai dar HY. Fazendo de novo aqui, ó. Vai dar y1. Está muito ruim isso aqui, bicho. Está muito ruim, rapaz. Tem alguma coisa acontecendo. Então aqui é z igual a menos h, né? E aqui é z igual a h, né? Então você tem integral de linha, vai dar hy de menos h vezes de y a y2 vai dar y2 menos y1, mais a integral nesse segmento vai dar hy de h. Daí, comprimento final é posição final é y1 menos y2 agora, né? Integral de y, né? Igual a K0, né? Comprimento, que é y2 menos y1. Certo? Então vai ficar dividindo por y2 menos y1. Cancela, cancela, dá menos aqui, ó. Fica hy de menos h menos hy de h igual a K0. Daí usa a propriedade, né? Hy menos h é menos hy de h, daí você conclui que o hy no ponto h vale, se para z maior que zero, né? Vale K0 sobre 2. Constante, né? Não depende de h. A única propriedade é que quando você passa para baixo, muda de sinal. Então, conclusão. H é dado por metade, né? K0 sobre 2 a y, né? Para z maior que zero. Ou
K0 sobre 2 para o lado direito, né? Abaixo do plano. Ou a gente pode também escrever assim, né? H igual a menos K0 sobre 2. Você bota aqui Z sobre módulo de Z. A Y, né? Aí você resolve os dois casos, certo? Acima aponta para a direita, para a esquerda, né? O campo aqui faz isso. Constante, né? Campo constante. Campo do plano infinito é constante, né? E abaixo ele faz isso, né? É como se você juntasse todos esses campinhos aqui, tá certo? Dos fios, né? Isso aqui vira uma coisa que faz isso para cá e faz isso para cá. A soma vetorial de todos eles, né? Então, é a única idealização em que dá um campo constante, né? Em todos os pontos do espaço, inclusive no infinito. Bem longe, o campo nunca acaba, né? É uma idealização, né? A gente não tem um plano infinito de corrente, a energia seria infinita, né? Não tem isso aí, tá? Mas a gente pode dizer assim, ó, se eu estiver perto de um disco de corrente, por exemplo, uma superfície qualquer, e que flui uma corrente de superfície, né? Se eu estiver muito próximo do disco, né? Bem próximo, qualquer que seja, né, a posição, o campo vai ser mais ou menos a metade da distribuição de corrente superficial. Né? A gente tem mais ou menos essa noção, tá certo? Bom, bicho. Vou fazer mais dois exemplos aqui. Um exemplo é uma bobina, né? Um solenoide, um indutorzinho, tá certo? Né? Se você pega e enrola um fio, né, num cilindrozinho, você tem um indutor, né? E as propriedades desse indutor dependem do número de espiras que você, do número de voltas que você dá, né? A gente faz transformadores com essas coisas, né? Transforma, né, tensão de um lado para o outro. O objetivo aqui, na verdade, é concentrar a energia do campo, né, dentro do núcleo, certo? Essa é a ideia, certo? Concentrar a energia o máximo possível, né? Quando você tem um enrolamento desse tipo, tá certo? Se você empacota de forma bem próxima das espiras, né? Então a gente pode aproximar por um cilindro de corrente, certo? Corrente, digamos, distribuída uniformemente, e você tem uma aproximação aí, né? Como sempre, né, para poder ter uma ideia do campo, a gente faz uma coisa mais idealizada, um cilindro infinito, para ele ter uma ideia mais ou menos do campo, certo? Se ele for bastante longo em relação ao raio, você vai ter uma ideia de quanto é que vai ser o campo dentro, né? É claro que o cálculo exato é necessário, mas a gente tem uma ideia mais ou menos, tá? Então, se dá N voltas, se o comprimento do indutor é L, você tem uma densidade de espiras né? N voltas, número de espiras, sobre L comprimento. Então, a pergunta é como é que eu faço uma conexão entre essas propriedades, né? Comprimento do indutor, número de voltas, e a densidade de corrente que eu quero modelar, superficial, né? Ora, aqui você tem que, se eu tenho a densidade de corrente superficial, pega um comprimentozinho ΔZ, você calcula a corrente ΔI, né? Que entra aqui nesse, que flui na parede, tá certo? Basta pegar o K0 e multiplicar pelo ΔZ. Você tem a corrente total. Ora, se você tem N voltas, né? N sobre L é a densidade de voltas. Cada fiozinho desse circula uma corrente I, né? Então, se eu fizer NI sobre L, é a densidade de corrente, né? Ampere por metro, né? Certo? Densidade de corrente superficial. Então, no fundo, é isso, né? O nosso K0 é dado por essa expressão aqui, certo?
Então, você tem a densidade de N sobre L, a densidade, e a corrente de cada fio. Você tem aí a modelagem, né? Então, vamos resolver o problema em que você tem um cilindro infinito, cuja densidade de corrente é dada por isso aqui. Certo? Não, como assim linear? Densidade linear? Aqui é como se fosse uma corrente de superfície, né? Vamos botar aqui algumas espiras, certo? Para a gente ver, né? Aqui é uma espira olhando de frente, né? Aqui é outra, certo? Aqui tem um comprimento ΔZ, né? Então a pergunta é qual é a corrente que entra no quadro, tá certo? I mais I mais I mais I, né? Certo? Então, dependendo de quantos fios tem, tá certo? Se fosse a densidade de corrente superficial, seria K0 ΔZ, né? A corrente ΔI que atravessaria, tá certo? Se você calcula pelas correntes das espiras, você vai ter I vezes a proporção ΔZ sobre L, né? Aliás, desculpe. Você tem que saber quantas espiras existem, né? Você tem N espiras. Você tem que saber quantas espiras tem no comprimento ΔZ. Você tem N espiras, né? Quantas espiras tem no comprimento ΔZ? Bom, é a proporção de ΔZ sobre o comprimento. Então, esse é o número de espiras que está no comprimento ΔZ. Então, a corrente que tem é o número de espiras vezes a corrente de cada fio. Né? Então, se você pegar o N sobre L vezes I, que é o fator que aparece aqui, ΔZ está aqui, tá certo? Então, a densidade de corrente superficial é N sobre L vezes I. Né? Então, a densidade de corrente é dada por essa expressão, ou, se você quiser, pela densidade de espiras vezes a corrente de cada fio. Tá? Certo? Bom, daí como é que a gente calcula o campo de um cilindro de corrente superficial com a densidade de corrente constante, superficial, né? Infinitamente longo, né? Como é que é o campo, né? Então, primeiro, operações de simetria. Bom, sistema de coordenadas mais adequado, qual é? Cilíndricas, né? É um cilindro. Então, as componentes são componentes de coordenadas cilíndricas. Cada componente, em princípio, depende de quem? R, φ e Z. Vamos lá. Simetria é rotação em φ. O cilindro permanece inalterado. Primeira propriedade da simetria. Segunda, translação na direção Z. O cilindro permanece inalterado. Então, o campo só tem dependência com a distância R, né? Ou dentro ou fora do solenoide, tá certo? Então, primeira pergunta, né? Dependência com as coordenadas. Segunda, quais são as componentes presentes. Daí tem que agora quebrar o solenoide. Lembre-se que os solenoides são várias espiras, né? Vamos pegar duas espiras simétricas. Eu quero calcular, por exemplo, o campo num dado ponto de espaço. Aqui está o meu cilindro, tá certo? Passando por aqui, né? Eu pego um solenoide, então eu estou aqui querendo calcular o campo desse ponto. Eu pego uma espira aqui e uma espira simétrica. E vejo a contribuição dessa espira nesse ponto e a contribuição do campo dessa espira nesse ponto. Né? É meio complicado, né, visualizar, mas vamos pegar só um elementozinho para ter uma ideia, tá certo? Esse elemento que está entrando aqui, né, o DL entra no quadro. Aqui o DL sai. Aliás, eu vou fazer assim, ó. Entra, sai. Entra e sai aqui, certo? Bom, então se você for fazer eu vou mostrar aqui para a gente poder fazer, certo? Se você faz o DL, certo? Vetorial Schirmer de x', dá um vetor assim. Ó. DL entrando, vetorial Schirmer de x', um vetor assim, certo?
produto vetorial. Então, essa contribuição desse rapaz aqui, dele, Toshima, vai dar um vetor assim, ó, certo? Então, esse rapaz aqui me dá uma contribuição. Todo mundo azul, me dá um vermelho aqui. Tem jeito, né, rapaz? Tem jeito. Deixa assim mesmo. Esse rapaz aqui me dá uma contribuição que faz ortogonal a essa linha e ortogonal a esse rapaz, ou seja, ele está entrando, né? Então é um vetor que faz isso, certo? Tá? Esse aqui faz o quê, né? Assim, certo? Para cima, desviado para cima, com ângulo, mesmo ângulo pela simetria aqui, né? Faz isso, certo? Tá bom? E esse aqui faz o quê? Bom, esse está saindo, né? Então esse faz assim, certo? Só que é mais fraco, ele está mais longe. Esse aqui, certo? Então esse aqui faz alguma coisa assim. Menorzinho, né? E esse aqui está saindo, né? Está saindo. Peraí, saindo. Menos cheirinha. Está certo, deixa eu ver. Esse aqui. DL está saindo, né? Tá certo, cheirinha. E esse outro. Estou achando estranho. Será que eu acertei? Peraí. Esse aqui. Não tem alguma coisa. Ah, esse aqui é esse aqui, né? DL, esse aqui está entrando. Pronto, este aqui. É porque eu não consigo botar a cor aqui. Deixa eu fazer a cor aqui. Este aqui, certo? Faz isso. Tá? Esse aqui faz isso, certo? Né? Este de baixo. Ah, eu errei outro. Eu errei esse aqui, ó. Esse aqui está errado. Esse aqui está errado. Esse de baixo azul. Certo? Deixa eu apagar esse aqui. Esse de baixo, certo? Deixa eu botar outra cor, se eu consigo aqui. Esse laranja, pronto. O de baixo está fazendo isso, né? Então ele produz um campo que faz isso aqui. Tá? Esses dois dão um campo resultante, que é esse aqui, né? Vou mudar a cor, se eu consigo aqui. Pronto, esses dois fazem isso aqui, né? O campo para cá, tá certo? Esses dois para o outro lado, por exemplo, esse preto aqui, vou botar outra cor. Então, vermelho agora. Este aqui está saindo, né, do quadro, faz isso aqui, ó, para cima, tá certo? Assim, dá um campo. Faz isso, só que ele está mais longe, né? Então ele faz isso aqui, certo? E este aqui também, né? Faz um campo para cima também, certo? Outra cor aqui. Oxe, não tem jeito não, a gente quer fazer um negócio. Bom, enfim. Esse outro faz um campo para cá, certo? Mas é menor, né? Quer dizer, o que aconteça, não importa, né? O resultado é sempre um campo que faz isso. Mesma coisa seria se eu fizesse dentro, tá certo? Vai dar um campo, não importa para onde ele está apontando, tá? A direção do campo aqui é importante. Direção paralela ao cilindro. Aqui também, ou para cima ou para baixo, tá certo? Hã? Não importa. Ele só quer saber a direção. O sinal é obtido da lei de Ampère. Certo? Então deixa ele. Eu não estou me preocupando aqui com o sinal, eu estou deduzindo que seria para baixo, né, pela soma aqui, tá certo? Se eu for fazer aqui, vai dar para cima, tá? Mas não tem problema, a gente só quer saber a direção. Então, a conclusão é que o campo só tem uma componente, tanto dentro quanto fora, tá certo? O campo é da forma
igual a HZ, né? De R a Z. Ou dentro ou fora. É claro que os campos são diferentes, dentro e fora, né? A gente vai ver aqui, certo? Bom, vamos usar a lei de Ampère, a gente pode usar em vários caminhos, certo? Um deles é esse caminho aqui externo, ó. Aqui, ó, eu estou fazendo aqui uma integral de linha do lado de fora do solenoide. Aqui o solenoide está do lado de cá, tá certo? Aqui é o solenoide, né? Aqui é o solenoide, tá certo? Está mostrado, né? Então, eu estou do lado de fora do solenoide. Aqui é um segmento a uma distância R1. Esse segmento a uma distância R2. Aqui é a coordenada Z1, desse segmento de baixo, coordenada de cima Z2. Então, calculando a circulação de H, vai dar 0, porque a corrente envolvida dá 0, né? Então, você vai ter integral no comprimento nesse caminho CR, no caminho menos CR, que está lá em cima, no caminho CZ e no caminho menos CZ, que está aqui, tá certo? Né? O campo do lado de fora chama de H2, né? Então, a integral de HDL vai dar H2 de R2, que é essa distância, integral de Z1 até Z2, né? Vai dar Z2 menos Z1, né? Mais H2 de R1, integral de DL de Z2 até Z1 vai dar Z1 menos Z2. Resultado disso dá 0, né? Conclusão, o campo em R2 é igual ao campo em R1. Qualquer que seja R1 ou R2. Ou seja, o campo não depende de R do lado de fora. Tá? Bom, se ele não depende de R, ele vale uma constante, né? H0. Certo? E a pergunta é, essa constante tem algum significado físico? Né? Ele está dizendo que o campo é constante lá de fora, tá certo? E não tem nenhuma conexão com a constante K, né, na realidade. Certo? Bom, ele está dizendo que o campo do solenoide do lado de fora é constante, certo? Mas só tem uma distribuição que o campo é constante do lado de fora, que é plano de corrente. Né? Observe também uma coisa importante, né? Olha as equações de Maxwell, certo? Vamos fazer o caso em que J igual a 0, que é exatamente do lado de fora do solenoide, certo? Uma equação, duas equações homogêneas, né? B igual a zero H, então dividindo de H igual a 0, certo? Uma solução que eu quiser para essa equação é H igual a H0 a X, por exemplo. Satisfaz essas duas equações, concorda? Mas não tem nenhuma relação com nenhum problema físico. Essa é uma solução das equações. Uma constante é uma solução. Então, essa constante que aparece não tem nenhum significado físico, tá certo? E como a gente espera que o campo do solenoide seja zero no infinito, a conclusão é que se H0 seja igual a 0. Né? Senão o campo fica constante no infinito e não tem nenhuma conexão com... É como você resolver duas equações matemáticas, uma solução é uma constante arbitrária. Certo? Então, não tem, né, solução. Certo? Mas aquela constante é relacionada a K0 sobre 2. Ela tem um valor, certo? Ela é associada à distribuição de corrente. Essa aqui não, certo? Não tem nenhuma conexão, certo? Se você aplica a condição de contorno, bom, o campo no infinito de um solenoide tem que ser 0, né? Porque ele é fechado, né? Ele não é um plano infinito, certo? Então, se o campo no infinito é 0, aí você levanta a constante, H igual a 0. Certo? H0 igual a 0, né? Bom, então o campo é da forma, dentro do solenoide ele varia com R, como nós calculamos antes, e fora ele vale 0, né? Daí eu vou novamente, agora aplico a lei de Ampère, certo? Caminho fechado que envolve um pedacinho aqui da distribuição de corrente. Aqui a distribuição de corrente está entrando, né? Então você tem integral de HDL, vai ser H de R, né? Essa é a coordenada R,
HZ de R dentro, né? Vai ser H dentro, chamar de H1, né? H1 de R. Integral de Z2 até Z1, essa parte importante, né, do cálculo, né? De Z2 até Z1, que vai dar Z1 menos Z2. Mais integral de Z1 a Z2 do lado de fora, que dá 0. Igual a corrente envolvida, né? Saindo do quadro, que é eu estou fazendo ao contrário, né? Eu devia fazer o contrário aqui, na realidade, mas tudo bem. Eu estou fazendo do outro lado, tá certo? Estou fazendo uma circulação. Quando aqui está. Não, desculpa, isso aqui está entrando, tá certo. Quando está entrando no quadro, né? Certo? Que é assim que ela circula, né? Está entrando no quadro, tá certo. Então a corrente que está entrando no quadro, né? Deixa eu ver se está certo aqui. Tem uma coisa errada aqui. Bom, se a gente fizer assim, né? Tem um erro aqui, rapaz. Estou percebendo um erro. Vamos fazer que o resultado sempre dá. Não, está certo aqui. Ó. Eu fiz direito, está certo. Ó, integral assim é a corrente que sai do quadro, tá certo? Né? Então, fazendo essa integral aqui, vai dar Z1 menos Z2, e a corrente que sai do quadro, tá certo? É menos a corrente que entra, né? Porque a corrente está entrando. Então, isso aqui vai dar menos a corrente que é K0 vezes o comprimento. Tá? A gente, quando calcula isso, a gente pega a corrente que sai. A corrente que sai é menos a que entra. A corrente está entrando, né? Então, a gente tem que fazer essa coisa direito, né? Menos K0 Z2 menos Z2 menos Z1, ou seja, se você calcular direitinho, né? Quando muda, divide por Z2 menos Z1, muda o sinal, fica mais. Então, H1 é positivo, digamos assim, né? Vale K. K0 no caso, né? K0. É K ou é K0 que eu chamei? É K, desculpe, é K. Isso aqui é K, né? Não tem K0 não. Tá? É K. Tá? Então, você tem que a corrente dentro é constante e vale a densidade de corrente superficial. Né? Então, o campo dentro é para cima, certo? Então, aqui está o solenoide, né? O campo dentro é constante e é para cima. Vale K a Z. Certo? E do lado de fora ele é nulo. Tá? Se eu tivesse considerado H0 diferente de zero, aparecia K mais um H0 aqui, certo? Aparecia ou mais ou menos, depende do sinal, né? E dependeria, bom, quem é H no infinito? É igual a zero, então esse H0 é igual a zero, por isso que sai esse H0, certo? Então o campo é, de fato, esse K. Então o solenoide tem um campo constante que vale a densidade de corrente superficial, né? É claro que o campo de um solenoide finito, ele varia, né, do eixo até as bordas, né? Mas você tem uma ideia mais ou menos de qual a magnitude desse campo, né? É da ordem da densidade de espiras, né? Vezes a corrente. Ou seja, o campo de um solenoide é dado por H, aproximadamente o que? N sobre L vezes I. Essa é a... Quanto maior o número de espiras, ou melhor, né? Quanto mais denso for o solenoide, a densidade de espira, maior o campo que você consegue. Você aumenta aumentando a densidade, empacotando cada vez mais, certo? Bom, último exemplo. É a generalização do plano infinito. Você agora tem uma camada, né, de corrente, certo? A gente fez, ó, fio, que é filamento, né? Depois superfície e agora volume. Então, se você tem um volume de corrente, uma camada de corrente ocupando uma espessura D, qual é o campo dentro e fora? Né? Nós já...
Isso aqui não é K não, rapaz. Eu não sei por que está isso aqui, bicho. J igual a J0 a X. A densidade de corrente de volume, chamada de J, né? J0 a X, tá certo? E distribuído uniformemente nesse volume aqui, né? Você pode ver isso como vários planos infinitos, né? E já concluir as propriedades do plano infinito, que o campo só depende de uma coordenada e só tem uma componente, tá certo? Componente que é HY, depende só de quem? De Z. Porque é semelhante ao campo dos planos infinitos, tá certo? Então, você tem, bom, as propriedades são as mesmas, né? Do lado de fora, tá certo? O campo é uma função ímpar também, aqui ele deve fazer isso e aqui ele deve fazer isso, tá certo? E aqui ele deve variar de alguma forma que a gente precisa determinar, né? Tá certo? Então, a gente tem essas propriedades aqui, ó. Resultado do plano de corrente, o campo é HY de Z a Z. A Z não, bicho. Seria aqui, ó. AY, né? E H de menos Z igual a menos H de Z. Propriedade de simetria, certo? Então, se você fizer primeiro, para calcular o campo no exterior, né? Calcula essa circulação. A corrente envolvida vai ser J0 vezes o comprimento, que é Y2 menos Y1, vezes a espessura, que é D. Né? Daí você tem o campo vezes Y2 menos Y1, e usando aquelas relações que a gente já fez antes, eu vou só correr um pouquinho mais aqui, tá certo? A gente mostra que o campo, né, H externo, né, mais uma vez, o campo externo é constante e vale, acima, vale menos J0D sobre 2. Né? Lembrando que J0D seria a densidade de corrente superficial, se fosse uma placa fina, é menos K sobre 2 acima e K sobre 2 abaixo. Mesma coisa, certo? Agora, no interior, daí você olha com mais cautela, né? Pega um caminho fechado. Então, você tem coordenada Z em cima e coordenada menos Z, simetricamente localizados, usa a propriedade de simetria. Campo interno no ponto Z vezes, né? Daqui para cá vai dar Y1 menos Y2. Desculpe. Aqui, né? H de Z. E H de, abaixo, né? Y2 menos Y1. H de menos Z. E aí você tem a corrente envolvida. A densidade de corrente vezes 2Z vezes Y2 menos Y1. Né? 2Z, Y2 menos Y1. Daí você cancela aqui, fica menos, daí você tem o campo dentro, que fica uma função linear de Z. Isso vale tanto para Z positivo quanto para negativo. Aqui mostra que a função é ímpar. Né? Função linear de Z é uma função ímpar. Certo? E aí você tem a propriedade, né, que o campo dentro varia linearmente e fora ele é constante. Isso aqui está errado de novo, né, bicho? Está errado. Eu não sei por que está cheio de erros esse negócio aqui, viu? Isso aqui está errado, rapaz. Essa conta está toda errada, certo? Ó, quando eu faço isso aqui dá menos, né? Menos H de Z, isso aqui dá H de menos Z, menos, dá menos 2HZ, isso aqui dá menos J0Z, certo? É um menos. Né? Aqui é menos, e aqui é menos também. Certo? Tudo é menos. Aqui, ó. A gente calculou aqui menos, né? Eu botei aqui mais, tá certo? Então, é bom corrigir as notas lá, né? Então, o campo é dado por isso, tá certo? Então, é linear, né? Dentro e é constante fora. Então, isso aqui é o gráfico de menos HY, certo? Então,
Não, aqui está certo. Isso não. Abaixo, para Z negativo, o campo é positivo, né? Está no sentido mais. E para H positivo, o campo é negativo. Aí está certo, né? Então, ele faz isso, varia linearmente e faz isso, né? Então, você imagina, se você pega uma placa e começar a diminuir a espessura e se transformar numa superfície, daí você vai tendo distribuições cada vez mais abruptas, né? A variação abrupta, até você chegar ao ponto de espessura zero, vai dar um pulo daqui para cá, que é o caso do plano de corrente. É um salto, né? Um degrau, certo? Mas, no fundo, é algo que vai gradualmente de um ponto até o outro, se a distribuição é uniforme, né? Muito bem. Então, esses são exemplos de uso da lei de Ampère, certo? Não sei se tem mais, não. Talvez tenha mais um talvez ainda. Bom, tem alguns outros exemplos que ele pode fazer, né? Posso fazer várias variações disso aí que dê para calcular o campo, certo? Por exemplo, eu posso dizer aqui, bom, se a densidade variar com Z, né? A densidade variável com Z, dá para calcular, certo? Então, aqui fora nada vai mudar, mas dentro o campo vai mudar, certo? Então, aqui fora é sempre constante, né? Se a densidade varia com Z, quando você calcula a circulação, vai dar a corrente envolvida, vai dar um valor constante, e você tem novamente a mesma propriedade que o campo é constante lá de fora, certo? Não vai mudar nunca, né? Bom. Bom, e agora a gente começa o estudo da matéria magnetizada, né? E a gente usa como exemplo uma espirazinha de corrente e determina o potencial vetor e o campo dessa espira, certo? Bom, a espira serve para muitas coisas, né? Uma delas é modelamento da matéria magnetizada. A gente também pode modelar antenas usando espiras. Tem espiras em loop, né? Antena em loop, que ela é feita nesse formato. E em eletromagnetismo a gente vai olhar as propriedades desse tipo de irradiador, né? Essa corrente varia no tempo, tá certo? Mas no momento a gente está interessado em saber as propriedades da matéria magnetizada, ou seja, a gente vai representar a matéria magnetizada por seus átomos e moléculas, e nós sabemos que no átomo ou molécula você tem correntes atômicas, né? Distribuição de carga em torno de núcleos, né? Com momento angular. Momento angular quer dizer movimento, né? Seja de rotação. Você pode pensar elétrons circulando no núcleo, de forma clássica. Você pode pensar que o átomo tem um estado quântico, que é o momento angular, que é algo parecido com, por exemplo, a esferinha rodando, né? Então, uma esfera rodando, carregada, um elétron, por exemplo, gera uma corrente elétrica, certo? J igual a densidade de carga, velocidade linear. Então, em cada ponto da esferinha rodando, com um momento angular qualquer, com uma velocidade angular ômega, você tem uma distribuição de corrente J, certo? E corrente J gera o quê? Campo magnético. Então, o que quer que aconteça num átomo ou molécula? O estado de rotação, digamos, né? Ou o spin do elétron, né? Cada esferinha dessa é uma carguinha rodando, tá certo? Ou seja, essa combinação de efeitos é equivalente a uma corrente atômica, certo? Uma microcircuito, né? Então, a gente quer saber, bom, se eu tivesse, vamos analisar primeiro um caso simples, né? Suponha que a órbita de um elétron, por exemplo, seja circular, né? Se ela estiver no estado em que a órbita está ok, você tenha uma orientação, né? De acordo com a regra da mão direita, tá certo? Órbita circular. Qual é o efeito magnético de um microcircuito desse? Quando esse tamanhozinho aqui é muito menor do que a distância, né, de observação, né, a escala de observação. É isso que ele quer saber. Correntes atômicas, né, se for o caso de matéria magnetizada, não teria esses modelos, né, essas correntezinhas ligadas, né. Bom, então a gente vai fazer o quê? O campo, o potencial vetor de uma espira, aqui está a geometria, distância R a R, né? Aqui está os elementos que a gente vai utilizar para calcular o potencial vetor inicialmente. Por que o potencial vetor? Porque a gente quer ver
a gente já sabe de polo elétrico, né? Tem um potencial escalar, tem uma dependência com a distância que é inverso quadrado da distância, e quer identificar aqui algo parecido, certo? O nosso elemento é o potencial vetor, né? Bom, aqui estão os elementos, aqui está o potencial vetor, né? Para a corrente de volume é dado por essa expressão, para a corrente filamentar é dado por μ0 sobre 4πx menos x', né? dl' é um elemento na espira, linha porque é variável, né? Aqui está o dl', né? A, que é o raio, dφ, a φ, certo? X é igual a R a R, em esféricas. X' é esse elemento aqui. A versor a R'. Né? Aqui você tem o versor associado ao ponto fixo, né? Isso aqui está a R, né? Cheio de errinho esse negócio aqui, né? Aqui eu vou chamar de, em vez de chamar de AU, vou chamar isso aqui de ARzinho de cilíndricas, tá certo? Então observe que tem uma diferença, né? Esse aqui está parado, coordenada R, θ, φ, certo? Né? No ponto de observação. O versor de cilíndrica associado a esse ponto de observação é o Rzinho, e o versor de esférica é Rzão, certo? E o variável é AR', φ', certo? Então tem dois versores, né? Um parado e um variável. Um ângulo fixo, φ, um ângulo variável, φ', certo? Então, a gente pode analisar novamente, né, a simetria, se quiser, certo? A gente pode fazer isso ou não, né? Isso aqui é bom só para ilustrar as propriedades do potencial vetor, tá certo? Se você analisar a componente resultante do potencial vetor, você vai ver que o potencial vetor é interessante, porque ele sempre, um elemento I dl' produz no espaço um potencial vetor que está na mesma direção, né? Sentido. Esse elemento produz um potencial vetor, um dA, né? Que está na mesma direção e sentido. Né? Porque dA é dado por expressão simples, μ0 e dl', né? Sobre 4πx menos x'. Mostra diretamente a conexão entre IDL e IDA, né? Então, cada elemento de corrente produz um potencial vetor que é a sua réplica, né? Direção e sentido. Então, a gente pode analisar as contribuições da espira, né? Este elemento está aparecendo muito, né? Produz um potencial vetor que não está muito paralelo aqui nessa figura, né? Esse azul aqui não está muito paralelo, mas é para ser paralelo a isso, certo? Esse elemento produz um potencial vetor paralelo. A soma dos dois dá um potencial vetor que é azimutal. Em cada ponto, se eu somar todo mundo, vai dar azimutal. Ou seja, o dA é paralelo a φ. Então, o potencial vetor, no fundo, só tem dependência com a φ. Essa distribuição tem simetria de rotação, né, em φ. Então, o potencial do vetor vai depender das variáveis R e θ. Não tem simetria essa distribuição aqui. Né, vou botá-la aqui. Nós temos simetria de rotação em esférica, né? Φ, mas não tem simetria de rotação em θ, tá certo? Se eu estou aqui, pego a espira e rodo, eu mudo a configuração, certo? Então, essa espira é diferente dessa aqui, né? Se eu estou aqui nesse ponto do espaço, tá? Essa espira inclinada dá um efeito. Essa espira plana, que eu rodei, tá certo? Dá outro efeito, né? Então, não temos simetria de rotação em θ. Então, o potencial vetor é algo que depende de R e θ e só tem componente azimutal. Né? Certo? Só para a gente ter uma ideia a priori, né? Então, o potencial vetor de uma espira é a aura da espira, tá certo?
como se fosse várias espiras no espaço. Imaginária, né? É o potencial vetor. Bom, então vamos calcular. Então você tem aí, o potencial vetor vale μ0 sobre 4π, integral de 0 a 2π, A de filinha, a filinha sobre módulo de R a R menos A a R'. Certo? Essa expressão, né, simples, certo? Aí você vai ter aquela propriedade, bom, no regime assintótico, que isso aqui é muito maior do que isso, né? Certo? Então, aqui você tem x né, e x' igual a R', tá certo? E a função é 1 sobre x menos x', em que o tamanho de x' é muito menor que o tamanho de x. Isso aqui é uma função, né, f de duas variáveis de 6 variáveis. Né? Tá? Então, a gente expande, né, para pequenos valores de x', certo? Então, esse é aproximadamente quem? F de x é a expansão em 3 dimensões de uma função de 3 variáveis. Correção a quem? O elementozinho x', produto escalar com quem? Gradiente de f. É assim que a gente definiu o gradiente. Gradiente da função inversa, certo? Gradiente da função inversa, da função inversa é essa aqui, ó. Ou seja, a função inversa é quando o x' é igual a 0. O x' é pequenininho, certo? Isso aqui é aproximadamente igual a menos x sobre módulo ao cubo, né? Então, o gradiente de f quando x' é igual a 0 dá isso aqui. Então, isso aqui vai dar 1 sobre módulo de x menos x'. É aproximadamente o quê? 1 sobre módulo de x, que é a função quando x' é 0, a correção, né? Mais a correçãozinha em primeira ordem, que é menos x' sobre, escalar x sobre módulo ao cubo. Certo? Então, se você jogar isso na integral, certo? Vai ter um termo que tem 1 sobre R a R, que dá 1 sobre R. Né? Então, vai dar isso aqui, certo? Isso aqui só para... Isso aqui é DL', tá certo? DL', né? Então, isso aqui vai dar isso aqui, ó. Só para mostrar mais ou menos quanto é que dá o negócio aqui, certo? Aí, ó. O potencial vetor vai dar esse fator, né? Primeiro termo é 1 sobre módulo de x. E o segundo termo é 1 sobre módulo ao cubo. E apareceu aquele x' que eu falei lá, certo? Vezes D'L'. Né? D'L' já estava no numerador, tá certo? Apareceu aquele fatorzinho da correção, que é isso sobre isso. Esse x não dependente da integral sai, né? Certo? Aqui ele sai. Daí fica a integral de D'L', que dá 0. A soma dos vetores tangentes à espira dá 0. Né? É somar isso aqui, ó. Isso, mais isso, mais isso, mais isso. Vai dar 0. Resultante. O sistema aqui não contribui. Né? E aqui a gente calcula produto escalar, né? Módulo de x' é A. Módulo, isso aqui está completo aqui. Módulo de x. Né? Eu vou fazer aqui, tá certo? Só para a gente ver, né? Só para a gente ver aqui, ó. Aqui está o x. Quando você projeta, ele dá um versor, né? Isso aqui vale R, né? Aqui vale R, isso aqui é θ. Isso aqui vale R seno de θ. E o versor aqui é quem? A R, né? E o x' está aqui na espira, tá certo?
A, R', certo? Então, para eu escalar de X com X', é módulo de X melhor fazer diferente, né? Você decompõe X em duas componentes, tá certo? Para ficar mais fácil. X igual a componente Z, que é R cosseno θ AZ, componente AR, que é mais R seno θ AR, né? E X' vale a AR', tá certo? Produto escalar de X com X' dá quanto? AZ escalar R' dá 0. Aí fica R seno θ AR, né? Seno θ. Daí tem um produto escalar de AR com R'. Olhando no plano, né? Aqui está o R'. E aqui em algum lugar, digamos aqui, né? Está o R, certo? Esse aqui o ângulo é φ'. Esse aqui o ângulo vale φ, né? Então, AR para eu escalar com R' é o cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de quem? De φ menos φ'. Ou, se você quiser, né? φ menos φ' ou φ' menos φ. Né? Então, dá isso, o resultado. Então, resumindo, né? Para o escalar vai dar AR seno θ cosseno φ menos φ. Certo? Bom, aí fica como exercício, tá? Aqui você tem a seguinte integral. Isso aqui sai da integral, tá certo? AR seno θ sai da integral. Né? Tá faltando... Tem um A que vem do d'L', daí aparece um A2, tá certo? Daí aparece uma integral do tipo, só mostrar qual é a integral que vai aparecer. Cosseno de φ' menos φ, e aqui tem o d', tem um A d', né? A'. Então a integral que vai aparecer é... Pode até fazer aqui, tá certo? Integral de d', cosseno de φ' menos φ, a φ'. Para calcular, o que a gente faz? Decompõe a φ' em cartesianas, expande essa função, para ficar a função cosseno de φ, né? Mais seno φ, seno φ. Isso aqui decompõe em cartesianas, tem cosseno e seno, né? E integra. Vai ter integral de cosseno ao quadrado de φ', por exemplo, né? Se você fizer cosseno de φ', cosseno de φ, mais seno de φ', seno de φ. Daí você tem que fazer isso vezes quem? Quem é a φ'? Menos seno de φ AX mais cosseno de φ AY. Tem 4 termos desse produto, né? Essa integral dá 0, essa dá seno ao quadrado, que não dá 0, essa aqui dá cosseno ao quadrado, que não dá 0, e essa aqui dá 0, que é seno cosseno. E no fundo, quando calcular, vai dar um resultado interessante, que vai dar o resultado previsto, né? É um vetor azimutal. Resultado integral, tá? Dá um AFI aqui. Tá? Resultado. O potencial vetor é dado por μ0 e πa2, que apareceu lá, certo? Está faltando coisa aqui, né? Sobre 4π, rapaz, está cheio de defeitos essa aula de aula. Sobre 4πx2, certo? Dá isso aqui, 4πr2, certo? Então, ou seja, de quem depende o potencial vetor, o efeito da espira está concentrado aqui nesse termo. Não é corrente, não é raio da corrente da espira, não é nada. É esse produto aqui que dá a magnitude, certo? Não importa, você está num átomo, isso tem um valor lá, qualquer, certo? Ele pegou uma espira regular. Mas no átomo isso pode ter uma forma bem diferente, então esse número dá uma propriedade do átomo, né?
que é o momento de dipolo magnético, nesse caso da espira, que dá corrente vezes a área da espira, sentido AZ. Ele define esse vetor porque ele dá essa informação. Para onde é o momento de dipolo? Bom, está circulando assim, então é no sentido polegar. Então ele define aí o momento de dipolo como sendo a corrente vezes a área vetorária, certo? De acordo com a regra da mão direita. Né? Então a corrente circula assim, fornece o vetor área que está aqui. O momento de dipolo ampere metro quadrado, dado por essa expressão. Né? É ele que é importante. Então, quando a gente faz essa associação, se você olhar para a expressão do potencial vetor, está aqui dá μ0 m seno θ a φ. Se você olhar direitinho, isso aqui é μ0, produto vetorial de m com o versor AR. Né? Que dá módulo de m, que dá m, módulo de AR, que dá 1, ângulo entre eles. Vamos ver aqui. M, né? AR. Ângulo entre eles é θ. Produto vetorial dá M vezes 1, seno de θ, o vetor que é ortogonal a ambos. Qual é o vetor que é ortogonal a ambos? É o que está no semiplano que contém o eixo Z e o eixo radial, que é o versor a φ. M seno θ φ. Então, o produto vetorial de M com a R dá M seno θ φ, que é o que está lá no numerador. Né? Então, você tem a expressão agora canônica do potencial vetor. Né? Que é o dual do potencial escalar aqui, ó. P escalar a R, R2 embaixo, o 4π, aqui é constante, que é diferente, né? Mas é a mesma coisa, produto agora vetorial, 1 sobre R2. Potencial vetor cai com o inverso quadrado da distância, porque um dipolo produz um efeito que é mais fraco. Não tem monopolo magnético, tem dipolo. A coisa primeira que acontece é dipolo. No caso elétrico, a primeira é um monopolo elétrico, que é a carga isolada, depois o dipolo. Aqui começa já com o dipolo, né? Magnético, certo? Podemos calcular o campo B também no regime assintótico. O regime assintótico é quando o R é muito maior que A, certo? Que é o que está fazendo aqui. Né? Calcular esse produto vetorial aqui, usando as propriedades, né? M é constante, dá para calcular facilmente. É só fazer uma continha, tá certo? Expandindo, né? E se for fazer a conta, o resultado, tá certo? Dá aquela forma canônica que a gente já viu para o campo elétrico, né? 3 momentos de dipolo por escalar com a R vezes a R menos momento de dipolo. No caso elétrico é 3 P escalar R, a R menos P. Então as linhas são idênticas. Linha de campo de dipolo magnético e elétrico são idênticas, vistas de longe, certo? Né? Se você olhar de perto, elas não são idênticas. Mas de longe, sim. De perto, essas linhas se fecham de verdade, no caso magnético. Essas não. Começa na carguinha positiva e termina na negativa, né? No caso elétrico, né? Mais e menos faz isso. Ó. Ou faz isso, né? Ou faz isso, tá certo? Então, é uma linha que faz isso, a outra que faz assim. Se fecha, você pode desenhar uma linha fechada, mas uma linha vem daqui para cá e outra vem daqui para lá. Tá? Aqui não, a linha realmente está fechada, é uma linha só. Tá? Olhando de longe, né, bem longe, você vê as linhas são idênticas, são descritas pelas mesmas equações. Tá? Bom, então a gente vai parar aqui e a gente vai usar essas propriedades para poder determinar a magnetostática na matéria magnetizada na próxima aula. Certo? Então, vou parar por aqui, né?